Parte 4, continuação. Escapando da máquina de lavagem cerebral. Tudo isso não significa que as fake news não sejam um problema sério, ou que políticos e sacerdotes tenham liberdade total para mentir descaradamente. Também seria errado concluir que tudo são apenas fake news, que toda tentativa de descobrir a verdade está destinada ao fracasso e que não existe diferença entre jornalismo sério e propaganda. Subjacentes a todas as fake news existem factos reais e sofrimentos reais. Na Ucrânia, por exemplo, soldados russos estão realmente combatendo. Milhares já morreram de verdade e centenas de milhares perderam os seus lares. Sofrimento humano pode ser causado por crença na ficção, mas o sofrimento em si ainda é real. Portanto, em vez de aceitar fake news como a norma, deveríamos reconhecer que é um problema muito mais difícil do que supomos e que deveríamos nos esforçar ainda mais para distinguir a realidade da ficção. Que não se espere perfeição. Uma das maiores ficções de todas é negar a complexidade do mundo e pensar em termos absolutos numa pureza imaculada contra o mal satânico. Nenhum político diz toda a verdade e nada além da verdade, mas alguns políticos são bem melhores do que outros. Se pudesse escolher, eu confiaria muito mais em Churchill do que em Stalin, embora o primeiro-ministro britânico não deixasse de dourar a pílula quando isso lhe era conveniente. Da mesma forma, nenhum jornal está livre de vieses e erros, mas alguns fazem um esforço honesto de descobrir a verdade, enquanto outros são uma máquina de lavagem cerebral. Se eu tivesse vivido na década de 1930, gostaria de ter tido o bom senso de acreditar mais no New York Times do que no Pravda e no Der Stürmer. É responsabilidade de todos nós investir tempo e esforço para expor os nossos erros e preconceitos e para verificar novas fontes de informação. Como observado em capítulos anteriores, não somos capazes de investigar tudo sozinhos, mas exatamente por causa disso precisamos, ao menos, investigar com cuidado nossas fontes de informação preferidas, seja um jornal, um site, uma rede de televisão ou uma pessoa. No capítulo 20, vamos explorar com muito mais profundidade como evitar lavagem cerebral e como distinguir realidade de ficção. Aqui gostaria de oferecer de improviso duas regras simples. Primeira, se você quer uma informação confiável, pague por ela. Se obtiver suas notícias gratuitamente, talvez o produto seja você. Suponha que um obscuro bilionário lhe ofereça o seguinte negócio: vou-lhe pagar $30 por mês e em troca você permitirá que todo eu lhe faça uma lavagem cerebral durante 1 hora, instalando no seu cérebro quaisquer erros políticos ou comerciais que eu queira. Você aceitaria esse acordo? Poucas pessoas mentalmente sãs o fariam. Assim, o obscuro milionário oferece um acordo um pouco diferente. Você permitirá que eu lhe faça uma lavagem cerebral diariamente e em troca não lhe vou cobrar nada pelo serviço. Agora, o acordo soa tentador para centenas de milhões de pessoas. Não vá por esse caminho. A segunda regra geral é que, se algum assunto parece ser importante para você, faça o esforço de ler literatura científica relevante sobre ele. E o que entendo por literatura científica são artigos avaliados por pares
livros publicados por editoras académicas bem conhecidas e textos de professores de instituições respeitáveis. Obviamente, a ciência tem as suas limitações e se envolveu com muitas coisas erradas no passado. Ainda assim, a comunidade científica tem sido nossa fonte mais confiável de conhecimento durante séculos. Se você acha que a comunidade científica está errada quanto a alguma coisa, isso é bem possível, mas pelo menos conheça as teorias científicas que está rejeitando e apresente alguma evidência empírica que sustente sua alegação. Os cientistas, por sua vez, precisam de estar muito mais envolvidos nos debates políticos públicos atuais. Não deveriam ter medo de se fazer ouvir quando o debate se estender a seu campo de especialidade, seja a medicina ou a história. Silêncio não é neutralidade, é apoio ao status quo. É claro que é extremamente importante continuar a fazer pesquisa científica e publicar os resultados em revistas científicas, que só uns poucos especialistas leem. Mas é igualmente importante comunicar as últimas teorias científicas ao público, em geral, por meio de livros de divulgação científica e até mesmo mediante o uso inteligente da arte e da ficção. Isso significa que os cientistas deveriam começar a escrever livros de ficção científica? Não seria uma má ideia. A arte desempenha um papel fundamental na maneira pela qual as pessoas concebem o mundo. E no século XXI, a ficção científica é, sem dúvida, o género mais importante de todos, pois ela expressa como a maioria das pessoas compreende coisas como a inteligência artificial, a bioengenharia e a mudança climática. De facto, precisamos